Ok, seja muito bem-vindo. Este vídeo é muito mais direcionado ao pessoal do primeiro ano do curso de Engenharia Informática da Universidade da Armagana. A turma apresentou aqui algumas dúvidas e eu decidi ajudar, os colegas do primeiro ano a resolver aqui alguns exercícios, certo? Se a voz não estiver boa, vou pedir que me desculpem. Estou a gravar esse vídeo pela madrugada, então o pessoal está a dormir e não posso provocar barulho, ok? Então, o foco aqui é desenhar fluxogramas destes problemas aqui, né? Que é para conseguir ter uma melhor interpretação dos mesmos problemas, certo? Bom, se você é novo aqui no canal, por favor, se inscreva no canal e deixa aí o teu like e também deixe ficar o seu comentário sobre este vídeo, certo? Fique ligado, acompanhe todo o vídeo porque no final haverá um bônus, certo? Haverá um exercício bônus. Não vou revelar agora, vou revelar no final o que será. Então, vamos lá. Fique atento ao bônus. Então é importante que você fique ligadinho aqui para ter acesso ao bônus, certo? Ok, então dentre as dúvidas apresentadas pelos colegas, começam a partir do exercício número 14. Então, aqui na primeira página não há muita coisa. Então as coisas começam a partir daqui. Então, uma das colegas que apresentou alguma dúvida é a colega Wendy. No caso, começou aqui pelo exercício número 14, certo? Por isso diz assim: receba um número inteiro positivo do usuário e mostra a tabuada desse número inteiro. Para mostrar a tabuada de 2, por exemplo, deverá ser apresentada da seguinte forma. Então, este é um exemplo, certo? Como é que seria mais ou menos a tabuada de 2? Devemos desenvolver aqui um programa que mostre qualquer tabuada. Aqui deram um exemplo de 2, mas deve mostrar qualquer tabuada, seja do 2, do 1, do 3 e por aí vai, ok? Então devemos fazer isso. Então vamos começar pelo número 14, vamos desenhar fluxogramas. O foco deste vídeo é desenhar fluxogramas, porque a partir dos fluxogramas fica mais fácil implementar os algoritmos de Visual que será tema da nossa segunda aula prática, ok? Então vamos a isso. Então, numa primeira fase, o fluxograma ele vai começar com o nosso início. Então vamos começar aqui com o nosso início. Depois haverá um fluxo, conforme eu já havia explicado no nosso Google Meet. O que significa fluxograma? É um diagrama que possui um fluxo, que possui um sentido. Em física, quando você estuda fluxo de campo elétrico, o que vocês estão a querer dizer com isso? Estão a querer dizer que existe um campo elétrico que possui um sentido em que as cargas elas se movimentam, certo? Se movimentam com base num determinado sentido. É daí que na definição do fluxo de campo elétrico entra alguns vetores que vocês usam, né? Tem lá o vetor E,
que é o vetor do campo elétrico, depois lá vem lá DTS e tudo mais, que as coisas todas da fora. Quando vocês falam de superfície gaussiana, por aí fora, certo? Então, a mesma analogia pode ser observada aqui, certo? Então, temos um fluxo, temos um diagrama que possui um sentido. Então, iniciamos aqui o nosso algoritmo. O nosso problema diz que nós devemos imprimir qualquer tabuada. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é declarar as nossas variáveis, certo? Então, vamos declarar aqui as nossas variáveis. E ver mais para baixo. Pronto. Então eu vou declarar a minha primeira variável como sendo num ou n, n acho que é mais simples, que é o número que eu vou introduzir. Depois vou ter aqui o i, que será o nosso passo, e essas duas variáveis serão do tipo inteiro. Serão do tipo inteiro, certo? Me desculpe se eu estiver a escrever mal, enfim, uma tecnologia que ainda estou a tentar manipular aos poucos. Logo em seguida, nós vamos ter que introduzir esse número, o usuário, no caso, vai ter que introduzir esse número. Então, quando o usuário introduz esse número, então vamos ter aqui colocar aqui um comando de saída ou entrada de dados. Então, um formato mais ou menos assim. Então, vamos colocar aqui, vai aparecer uma informação na tela, digite N. Então, só vai digitar. Então, digite. Digite N. Não esquecer de colocar as aspas, porque essa é apenas uma informação, é uma string, ok? Então, digite N. Então, quando o usuário digita N, o nosso programa terá que ler esse dado, certo? O nosso programa terá que ler esse dado. Então, temos que colocar aqui uma instrução que vai ler esse dado. Então, esta instrução aqui vai ler o número N. Pronto. O número N já foi lido. Qual é o próximo passo? Iniciar já a operação que vai pegar esse número e obter a tabuada. Bom, no caso, tu podes usar o ciclo enquanto ou pode usar o ciclo para. No meu caso eu vou usar o ciclo para, pela minha experiência. Para esses casos, tabuada e tudo mais, ciclo para é o mais ideal. Então, vou ter aqui. Então, vou ter comando para. No caso, vocês chamam de comando para. Tem mais ou menos este formato aqui. Ficar aqui. Então, aqui eu vou dizer para e que é o meu passo, o meu primeiro valor, no caso, para i de 1, o i no caso vai ser o meu passo, né? O número que vai como é que é? O
número que vai sendo multiplicado por ele, que vai variar, aquele número que vai variar. Se nós, por exemplo, escolhemos n igual a 2, então o nosso i ele vai ter que variar, no caso 1, 2, 3, 4, ou seja, é o número de vezes que ele vai iterar, o i. Então para ir de 1 até até 10, por um exemplo ali, tabuada, o que nós vamos fazer? Vamos ter aqui a nossa instrução de saída. Nossa instrução de saída, o que? Vamos ter o nosso número n, depois, entre aspas, vamos ter aqui o nosso x, que vai representar a multiplicação, depois o nosso i, que é o valor iterado para cada iteração, vírgula, depois vamos colocar aqui, entre aspas, o igual, certo? E no final nós vamos querer ter o resultado, que é n no nosso Visual G, vezes é o asterístico, certo? Ui, certo? E tudo isso deve ser feito dentro do ciclo, assim. Ele deve ir iterando. E depois de imprimir tudo, o algoritmo ele chegou ao fim. Então, fim aqui. O algoritmo chega ao fim, ele finaliza. Ok? Então, basicamente seria assim como nós poderemos resolver o número 14. Claro, pode fazer com o comando para, com o comando enquanto, também vai sair da mesma forma, certo? Eu aqui resolvi de uma forma diferente, certo? Mas os colegas também poderão resolver da vossa forma, uma boa, ok? Perfeito? Podem passar, se quiserem passar. Já parei do pressuposto de que os colegas já passaram, já tiraram foto. E se isso aconteceu, então vamos agora à segunda dúvida que nos foi apresentada lá no nosso meeting. Ok? Então, a segunda dúvida que nos foi apresentada no nosso meeting é o exercício número 20, que diz assim: determinar todos os números perfeitos existentes entre 2 e 100. Números perfeitos existentes entre 2 e 100. Primeiro, há que entender o que é um número perfeito. Um número perfeito, um número é considerado perfeito se for um número inteiro positivo. Esse é o primeiro ponto. E que esse número perfeito, e que esse número inteiro positivo é igual à soma de todos os seus divisores positivos, ok? E que é igual, aqui temos duas condições. Primeiro, tem que ser um número inteiro positivo, e segundo, esse número inteiro positivo deve ser igual à soma de todos os seus divisores positivos, ok? E é claro que esses divisores positivos não podem incluir o próprio número que é perfeito, né? Devemos excluir esse próprio número. Perfeito? Nós
vamos entender isso já na lógica da coisa. Bom, ok, se vocês já passaram, eu vou continuar aqui mesmo, que é para não nos perdermos já ao longo da resolução. Esse é o exercício número 20, vamos resolver agora. Ok, deixa eu apagar isto. Já supor que os colegas já passaram. Ok, deixa eu apagar. Ok, temos aqui o nosso início. Então vamos declarar aqui as nossas variáveis. Então temos aqui o nosso número n, depois temos aqui o nosso número i, certo? O n, no caso, será no caso, o que eles dizem que nós devemos imprimir, certo? Os 100 números, né? É isso, né? Vamos voltar. Devemos aqui imprimir números perfeitos que existem entre 2 e 100. Exato. Temos que imprimir números perfeitos que existem entre 2 e 100. Então, o n será o tal número perfeito n, que vai ser imprimido. O i, que estou a declarar, será a variável que irá iterar todos os números de 2 a 100 até encontrar o número perfeito n. Eu vou declarar uma outra variável que eu vou chamar de soma. Essa soma aqui, segundo o que eu acabei de explicar, a definição do que é um número perfeito, essa soma será exatamente aquela que irá corresponder, não é? A soma do que? A soma dos divisores positivos próprios, não é? de um número perfeito, certo? Bom, eu acho que essas três variáveis são suficientes. Eu vou declarar todas as variáveis como sendo do tipo inteiro positivo, segundo a definição do nosso número perfeito, inteiro. Perfeito? Então já declarei aqui as minhas variáveis. Agora, eu vou ter que variar, vou ter que colocar um ciclo que vai ter que fiscalizar, que vai ter que analisar o intervalo de n igual a 2 até 100. Então eu vou colocar aqui novamente o comando para. Então tenho aqui. Então vou analisar aqui. Para aí, minha escrita aqui está pesada, estou a tentar, ainda não reuni aqui um material digital, material que facilita aqui a escrita, mas enfim, estamos a tentar reunir recursos para tal. Então para aí de 2 até 100. Então para ir de 2 até 100, o que é que nós vamos fazer? Uma primeira fase, o que nós vamos fazer é inicializar a nossa soma.
soma. Vamos inicializar com 0. Certo? E aí, nesse ciclo aqui, que nós vamos fiscalizar de 2 até 100 os números que existem, aqui eu coloquei para i. Ok. Na verdade, aqui eu quero fiscalizar o coisa. Aqui eu vou fiscalizar o n, não o i. Me perdoe. Aqui é para n. Peço perdão aí. Para n. Porque eu vou fiscalizar os números que estão. Esse n não é para fiscalizar os números inteiros como tal. É para fiscalizar aqui claramente que o n ele vai corresponder ao meu número inteiro. Mas este ciclo é muito mais para fiscalizar os números que estão entre 2 a 100, certo? Agora, depois de inicializar a soma, nós vamos ter que colocar um ciclo que agora ele investigue os números, ou melhor, as posições, certo? Em que eu vou conseguir localizar esses tais números perfeitos, certo? Então eu vou colocar um ciclo aqui. Novamente um ciclo para. Será um para que está dentro do outro para. Então eu vou ficar assim. Para. E de 1 até quando? Até n menos 1. Para i de 1 até n menos 1, que é n menos 1. O i para i de 1 até n menos 1. O que ele vai fazer aqui? Se nós dissermos que o número perfeito é aquele que é igual à soma dos seus divisores positivos, então, se é igual à soma dos seus divisores positivos, primeiro temos que ver se esse número é divisível, se esse número inteiro ele é divisível por um determinado número ou não. Então, temos que verificar essa condição aqui. Para tal, temos que colocar uma condição. Temos que verificar isto. Então, se o nosso número inteiro, n, que é o número perfeito, for divisível se esse número inteiro for divisível por i, estamos a assumir que é a soma dos divisores, ou um dos divisores no caso. Primeiro temos que ver se é divisível por esse número ou não. Então, se esse número inteiro for divisível por um determinado número, então, se isso acontecer, então vamos fazer a soma dos divisores. Então
vamos somar os divisores. Somamos os divisores. Então, no caso, como é que vai ficar? Soma recebe soma recebe soma mais o que? Mais i, que são os divisores, certo? Esta condição, esta soma, tudo isso está verificado neste primeiro ciclo. Este ciclo aqui é que irá investigar tudo isso, certo? Então depois aqui haverá uma fuga, certo? Então este ciclo aqui ele vai verificar se é divisor ou não, e se for divisor somos divisores, certo? Ok, já encontramos a soma dos divisores. Agora temos que ver se essa soma desses divisores é igual a um número perfeito, a um determinado número perfeito nesse intervalo. Então temos que verificar isso. Então vamos verificar. Então essa soma desses divisores, a soma desses divisores é igual ao número perfeito, segundo o que eu já expliquei. É igual ao número perfeito. Se for, vamos imprimir o número perfeito. Se não for, não vai imprimir nada. Então, por isso é que eu não preciso colocar aqui se sim, imprima, se não, não imprima. Se for verdade, ele vai imprimir. Se não for, não vai imprimir nada. Simples assim. Então, vamos ter isto. Então, terei n aqui. Certo? E ele vai imprimir os números. Se a soma for igual ao número perfeito, ele vai imprimir os números. Certo? Depois de imprimir os números, o programa vai terminar, certo? Então, tudo isso está dentro deste ciclo aqui. Aqui. Tudo está dentro deste ciclo também. E o programa vai finalizar. Fim algoritmo. Ok? No caso, aqui teremos um fim desse para, depois vamos ter um fim. Primeiro vamos ter um fim deste si, depois vamos ter um fim desse para, depois vamos ter um fim desse si, depois vamos ter um fim desse para, depois vamos ter um fim algoritmo no final, certo? Já em forma de código que eu vou mostrar nas próximas aulas. Ok? Ok, pessoal, o vídeo aqui está a ficar longo, então eu até gostaria mesmo de resolver outros exercícios aqui, mas o vídeo está a ficar longo, então infelizmente não vou conseguir resolver boa parte dos exercícios da ficha, mas eu foquei muito mais nas dúvidas dos colegas, que os colegas apresentaram. Então agora eu vou dar a dica bônus, certo? Agora eu vou dar aqui a dica bônus. E a dica bônus, eu vou mexer agora numa outra ficha.
esse é o bônus. Então já deixa seu dedo no like, curte e compartilha aqui, aí vem um bônus. Vem um bônus aí. Ok, lá. Deixa eu só carregar. Ok, esse é o número 7. Então vamos fazer um fluxograma de um exercício que tem a ver com vetores e matrizes. Aqui. Caso vetor. Número 7. Escrever um algoritmo que lê um vetor A15 e o escreve. Ordene a seguir os elementos de A em ordem crescente e escreva novamente o vetor A. Ok? Esse é um exercício interessante que eu achei aqui melhor partilhar convosco. É algo que provavelmente pode aparecer em termos de fluxograma no texto e você precisa estar preparado para isso, certo? Então vamos lá. Esse é o exercício número 7. Vou mudar de tinta agora, vou colocar uma tinta preta. Acho que está melhor assim. Ok. Então o exercício aqui pede para a gente escrever um algoritmo que lê um vetor primeiro, depois vai ter que ordenar, depois devemos mostrar o vetor. Então numa primeira fase aqui nós vamos ter aqui o nosso início, tentar aqui escrever mais grande, vou aumentar aqui o tamanho da caligrafia aqui, que é para ser mais visível. Então vamos ter aqui o nosso início. Logo em seguida vamos ter que declarar as nossas variáveis. Então, vamos declarar as nossas variáveis. Então, vamos declarar o nosso vetor que pediram. Vamos chamar o nosso vetor de A. É do tipo vetor. Em Visual J existe um título, um tipo de dado que nós chamamos de vetor. Então vamos declarar aqui o nosso vetor. Então vetor, esse vetor tem tamanho 15, eles já dizem. Então vou ter aqui vetor 1, 2, 3, até 15. É tamanho 15 de inteiro. Tempo inteiro. Agora eu vou precisar de algumas variáveis. Como eles querem que a gente percorra o vetor, então vou ter que ter aqui uma minha variável e que vai ter que percorrer o vetor. Vai percorrer o vetor. Vai percorrer o vetor, certo? Na primeira fase e mostrar. Certo? Depois eu vou declarar uma outra variável j, que é já quando eu já estiver a ordenar já em ordem crescente, certo? Então ele vai ter que fazer essa iteração também, e onde eu também irei verificar todas as condições possíveis em todos os valores para que eu possa garantir que os valores estejam na ordem correta, de fato, na ordem crescente, certo? E também vou ter aqui a minha variável auxiliar, que vai me facilitar muito já na troca de valores para verificar todo o vetor, quem é maior, quem é menor, ok? Acho que são suficientes. Então
também do tipo inteiro. Perfeito. Então, numa primeira fase, vamos percorrer o nosso vetor. Essa é a dica bônus, pessoal. Então, quem saiu do vídeo, infelizmente não há de ver isto. E corre o risco de levar porrada no teste. Corre o risco de levar porrada. Ok? Então, vamos lá. Então, para. Vamos ver aqui. Então, vamos percorrer aqui. Eles já dizem que tem tamanho 15. Então vamos vasculhar primeiro o vetor a partir de igual a 1 até 15. Então para i de 1 até 15 nós vamos vasculhar o vetor. O que nós vamos fazer aqui? Primeiramente nós vamos mostrar o vetor inicial, né? com as suas posições e tudo mais. Então vamos colocar aqui o mano de saída. Terá aqui o A. Aqui. Então mostro aqui as posições, divide as posições dos valores do vetor inicial. Certo? E depois de ter feito isso, eu vou ter que ler este vetor. Então, colocar aqui uma instrução vai ler o vetor, uma determinada, vai ler cada valor, será lido em uma determinada posição, certo? Pronto. Isto é somente neste primeiro ciclo que vai fazer essa fiscalização. Certo? Então ele vai fazer isso. Bom, então já lemos o vetor. Agora vamos ter que vasculhar o vetor de modo que a gente consiga ter todas as condições para poder verificar quem é maior, quem é menor aí nesse vetor. Então vamos criar aqui o nosso outro ciclo, vai nos auxiliar bastante. Então vamos ter aqui então vamos investigar aqui para agora já não vamos ir de 1 até 15, agora vamos ir de 1 até 14, certo? Então, por que de 1 até 14? Se você for a perceber, ele quer que a gente vasculhe todo o vetor. Então, indo de 1 até 14, para investigar se os números que são menores que 14, se os números que são menores que 15, no caso a partir de 14 para baixo, são números que estão em ordem crescente ou não. Se não estiverem, devemos verificar todos eles, comparar todos eles, certo? Então vamos ver aqui para ir de 1 até 14 agora. E vamos vasculhar. Depois vamos criar um outro ciclo. Este ciclo agora, o que ele vai fazer? Cada número que nós vamos
encontrar nesse intervalo de 1 a 14, nós vamos usar uma outra estrutura, um outro ciclo que vai pegar cada número e vai somar uma unidade. Cada número i que nós vamos encontrar, cada posição que nós vamos encontrar, vamos pegar e somar uma unidade. Então aqui já vamos ter que declarar, já vamos ter que usar aquela variável que nós declaramos lá, que é o j. Então vamos ter aqui para i, para j, perdão, para j de quê? De i mais 1, que é o que nós incrementamos depois de ter vasculhado aqui este ciclo. Então, para j de i mais 1 até quanto? Até 14. Até 15, no caso. Até 15. Ele vai vasculhar. E dentro deste ciclo, esse exercício aqui, se você não presta atenção aqui, é bem capaz de levar, né? Dentro desse ciclo nós vamos verificar se o número que nós encontramos no primeiro ciclo é maior que o número que nós encontramos no segundo ciclo. O AJ, ele verifica os números nos dois ciclos, né? AI é maior que a IJ. Então, se for maior, então o AI no caso vai permanecer. Se for verdade, o AI permanece, certo? E daí, se isso for verdade, algumas operações vão ser observadas aqui. Haverá troca de alguns números. A nossa variável auxiliar, que é aquela que eu declarei, se AI for maior, então a variável auxiliar vai receber o AI. Isso é fato, porque nós queremos organizar o nosso vetor em ordem crescente. Perfeito. Queremos organizar o nosso vetor em ordem crescente. O AI, que é o número que já é maior agora, o AI vai trocar com o AJ. Essas são as possíveis situações que nós podemos ter. Vai trocar com o AJ, porque podemos perceber que em algum momento o AJ ele pode ser maior. Vai trocar com o AJ e por sua vez o AJ ele vai trocar com o auxiliar. Perfeito? Então, tudo isto será executado com base neste ciclo aqui primeiro, na primeira fase, será com base neste ciclo. Numa segunda fase será com base neste ciclo. Este ciclo aqui. Então, teremos algo mais ou menos assim. Agora,
E logo em seguida ele terá que mostrar uma mensagem, isso já é opcional, mas é mais interessante mostrar. Teremos uma mensagem onde ele vai dizer vetor ordenado. Só que ainda não imprimiu o vetor, atenção. Só vai dizer vetor ordenado. Vetor ordenado. Ok. Mostrou essa mensagem, vetor ordenado. Poxa vida. O software aqui já limitou-nos. Ok. Vou... Este ciclo aqui vai interligar aqui em cima. No caso, esta instrução vai dar continuidade aqui em cima. Mas já estamos a terminar o exercício. Então depois vamos ter que criar um outro ciclo aqui que imprima já. Um ciclo já que possa já imprimir os valores. Então temos aqui para i de 1 até 15. Ele vai ter que imprimir todos esses números que estavam no vetor. Então o que ele vai fazer? Vai imprimir o vetor. Então colocamos aqui o nosso comando de saída de dados. Então imprimimos aqui. Certo? Ele vai imprimir tipo e finaliza o algoritmo. Perfeito? Então será algo mais ou menos desse gênero. Esse exercício é um pouquinho interessante, né? Exige aqui, mas poderia ser resolvido de uma forma diferente, certo? Mas eu preferi aqui resolver desta forma. Ok, pessoal, para ver não ficar longo aqui, vou parar por aqui. Se você acompanhou, valeu, e espero ter te ajudado na preparação para o seu teste, que tudo corra bem e nos vemos num treinamento de dicas sobre Visual G, ok? Estamos juntos e fique atento aos próximos vídeos. Valeu!